passando aqui. Comentando o Evangelho de João 41. Senhor, para quem iremos? Bom, e como eu sempre digo, se tem abençoado a sua vida, esses comentários, né? Se eles têm abençoado a sua vida, então compartilhe. Sim, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, tá? Vamos lá, João 6, do 66 ao 71, tá? João 6, do 66 ao 71. Terminamos hoje, se assim Deus permitir, o capítulo 6 de João. É isso aí, vamos ao 66 então. Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A partir do discurso que Jesus fez, um discurso considerado pesado pelos judeus, muitos deixaram de seguir a Jesus Cristo. Ninguém quer ouvir, bom, pelo menos poucas pessoas, eu acho, né, querem ouvir verdadeiramente um sermão, né? Um sermão, uma palavra assim forte, pesada, verdadeira, né? Do Evangelho. Muitos querem ouvir coisas que agradam aos seus ouvidos, né? Então, quando um pastor, por exemplo, ou quando um líder religioso começa a falar coisas assim biblicamente pesadas contra, por exemplo, o pecado, contra a maldade, falando que as pessoas para irem para o céu precisam crer em Jesus Cristo, e não simplesmente crer intelectualmente, mas se submeter a Jesus Cristo, deixar que Jesus seja o Senhor de suas vidas, controlar as suas vidas. Quando muitos pregam assim, fortemente, né? E dizendo que é necessário arrepender-se dos seus pecados, falando que se isso não acontecer, as pessoas irão para o inferno. Então é claro que quando os líderes religiosos, né? Pode ser um pastor ou outro líder, né? Ele começa a pregar essas coisas, então as pessoas realmente nem todas conseguem ouvir direitinho isso. Elas começam a fugir e para outros lugares que naturalmente irão agradar mais aos seus ouvidos, né? Então, é assim que acontece, aconteceu com Jesus. Jesus falou de uma forma, um discurso, um sermão, né? Forte, né? E era necessário, claro, que as pessoas crescem nele, se submetessem a ele, né? Então, é claro que as pessoas, muitas pessoas o abandonaram, porque elas não queriam ouvir aquilo ali. Então, há muitas pessoas que vão nos templos, nos lugares de orações, e elas querem ouvir coisas boas, né? Querem ouvir coisas que vão agradar aos seus ouvidos. E muitas vezes o pastor, ou pelo menos nem tantas, mas algumas vezes o pastor ele não vai fazer isso, ele não vai falar para agradar ninguém, ele vai falar aquilo que a Bíblia diz, a verdade que a Bíblia diz, e essa verdade que a Bíblia diz, claro, irá entrar em choque, irá contrariar pessoas, e em vez das pessoas se arrependerem dos seus pecados, elas até muitas vezes se voltam contra o pastor, contra o pregador, né? Sendo que ele pregou o que diz as Escrituras Sagradas. E quando ele prega usando, obviamente, as Escrituras Sagradas, e tem que ser, ele vai naturalmente pregar contra o pecado, contra a imoralidade, todo tipo de erro. Claro, lógico, né? E tem muitos que, pseudos cristãos, né? Falsos cristãos que não querem ouvir a verdade, querem ouvir outro tipo de evangelho, tá? Então essas pessoas fogem, né? Abandonam o trabalho. Coisas assim, acontece lamentavelmente e muito, tá? E muito. Bom, então é isso que diz o 66, né? Eles não suportaram, eles não conseguiam, as pessoas que estavam seguindo ali Jesus,
muitos discípulos não conseguiram ouvir o que Jesus falara, o sermão dele. Acharam o sermão muito pesado, muito forte, né? Então eles deixaram de segui-lo. Agora o 67 diz assim: Jesus perguntou aos 12, aí sim, Jesus vira-se para os 12, claro, apóstolos, e pergunta, né? Faz uma pergunta. E qual foi a pergunta? Exatamente essa. Vocês também não querem ir? Jesus pergunta para os 12: vocês também não querem ir embora? Não querem fugir? Aí a resposta de Simão Pedro. Simão Pedro sempre pronto para responder, sempre pronto para dizer alguma coisa, né? Às vezes ele dizia coisas, muitas coisas boas, né? Pedro falava, né? Muitas coisas boas, mas às vezes não, né? Nesse caso aqui, ele fala algo muito positivo, né? Quando ele diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Olha bem, então Pedro tinha entendido a mensagem de Jesus Cristo. E Pedro estava disposto a seguir Jesus, né? Independente do sermão que ele ouvira, ele queria, na verdade, era seguir Jesus. Isso implica em se submeter a ele, às ordens de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. E é isso que Pedro realmente chegou à conclusão, porque, Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Tá? Quem nos dará o que tu nos tem dado? Né? Quem vai dar salvação? Quem vai dar vida eterna? Então, mais ou menos isso. Por isso que ele diz: tu tens as palavras de vida eterna, as palavras de vida. Tá? E todo aquele, claro, que crê em Jesus Cristo, ele tem vida, né? Então é isso daí, certo? Então é isso que ele está dizendo. Simão Pedro, então, ele responde muito sabiamente, ele coloca bem as palavras, ele faz também uma pergunta: Senhor, para quem iremos? E aí ele faz uma afirmação: tu tens as palavras de vida eterna, tá? O 69 diz assim: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Dentro da afirmação dele, Pedro diz algo extraordinário, revelado, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, né? Quando ele diz o Santo de Deus, ele está dizendo assim: nós sabemos que tu és o enviado de Deus, o Messias, como os judeus chamam, né? O Ramachias, né? Ou no caso, Ramachias, que é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, né? Que haveria de vir. Então, é isso que ele está dizendo. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, tá? E no caso, poderia até dizer o próprio Deus, né? É isso daí, tá? E esse é o 69. O 70 diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Ele faz uma pergunta: não fui eu que não fui eu que os escolhi, os 12, tá? Não foi Jesus que fez isso? Tá? Ele está fazendo uma pergunta, Jesus faz uma pergunta. Todavia, um de vocês é um diabo. Quer dizer, ele conhecia os 12, ele escolheu os 12, mas dentre os 12 tinha um ali que era uma pessoa que iria traí-lo, né? Ele chama aqui de diabo, né? Porque iria traí-lo, iria fazer algo errado, né? Iria levá-lo iria, no caso, vendê-lo, né? Essa é verdade, por moedas de prata, né? No caso, era Judas Iscariotes.
Então, Jesus, ele conhecia os 12, ele conhecia aqueles que ele tinha escolhido, claro que sim, tá? Mas ele sabia que um deles era o traidor, seria o traidor, tá? Não ligue para essas luzes, elas estão assim mesmo, resultado, como eu já disse, das chuvas, né? Bom, é isso aí. O 71 diz assim, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então está muito claro aqui, tá? Judas estava ali, junto ali, obviamente, caminhando para lá e para cá, e ouvindo Jesus Cristo, e entendeu? Ele participava de tudo ali, né? De todos os movimentos de Jesus Cristo, indo para a Judéia, indo para a Galiléia, e ele andava por todos os lugares, e ouvia Jesus falar, e via os milagres que Jesus fazia. Tudo isso ali, ele estava participando ali, Judas Iscariotes, tá? Mas ele não era né, salvo, ele não era eleito de Deus, não era, tá? Ele tinha um propósito específico ali, junto com os 12, ele tinha um propósito ali, tá? E o propósito não era de crer em Jesus Cristo verdadeiramente, não era de segui-lo verdadeiramente, o propósito dele era enganar, era um traidor. A Bíblia vai chamá-lo em outro contexto de ladrão, né? Então Judas Iscariotes era um ladrão, tá? Estava ali. Olha, é claro que é possível, é lógico, muitas pessoas estarem na comunidade cristã, tá? Dentre os eleitos de Deus, dentre os salvos, e não pertencer realmente ao rebanho dos salvos, não pertencer à igreja de Cristo. São pessoas que estão ali, que vivem ali na comunidade, mas elas não são salvas, elas ainda não creram em Cristo e talvez nunca crerão em Cristo, tá? Há algumas que sim, tá? Num tempo lá, né, se converterão, num determinado tempo lá, se converterão verdadeiramente, tá? Outras nunca acontecerá isso, porque simplesmente não eram, né, eleitos de Deus, não eram escolhidos de Deus, não eram salvos, não creram verdadeiramente em Jesus Cristo, tá? Estavam ali com outros interesses, tá? Há muitas pessoas que seguem Jesus aparentemente, entre aspas, seguir entre aspas, por outros interesses financeiros, às vezes quer um carro, às vezes quer uma casa, sei lá, né? Mas não quer realmente seguir Jesus. Quem segue Jesus não segue para ter bens materiais, segue-o porque entendeu que é o Filho de Deus e que nele há salvação, nele há vida eterna, né? E só nele. Então essas pessoas seguem Jesus verdadeiramente. Então é isso daí, tá? Então aí voltando ao tema, quando Simão Pedro então responde, Senhor, para quem iremos? Quando Jesus perguntou, vocês não querem ir embora também? Ele disse, para quem iremos? E aí ele afirma, tu tens as palavras de vida eterna. Então a mesma pergunta pode ser feita a todos nós hoje. Para quem iremos? Ora, só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Só ele tem, né? As palavras de vida eterna, mas ninguém as tem, ninguém, tá? Então só Jesus tem a palavra de vida eterna, tem a salvação, tem a vida está em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. É isso aí. Terminamos aqui o capítulo 6 de João, tá? E aí depois nós vamos entrar, se assim Deus permitir, no próximo comentário, no capítulo 7. Se esses comentários têm abençoado a sua vida, meu querido, minha querida, olha, compartilhe aí,
compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Lá nós temos muitos comentários, né? Bíblicos, pela graça de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Deus, em nome de Cristo, nós estamos em tua presença, nós te agradecemos, nós o louvamos, te glorificamos. Tu és Deus maravilhoso, ó Deus, bendito seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está ouvindo neste momento. Toque em cada um, Senhor, segundo a tua vontade. Ó Deus, atenda as orações segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, tá? Grandemente, em nome de Cristo.